Olá, meu povo lindo e abençoado! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Deus Tem o Melhor. Que alegria poder entrar aí na sua casa, no seu trabalho ou onde quer que você esteja para juntos vivermos um tempo de comunhão, aprendizado e muita presença de Deus. Hoje o programa está especial demais, recheado de momentos inspiradores, matérias lindas, testemunhos e, claro, a palavra poderosa que vai transformar o seu coração. Então já prepara o café, pega a Bíblia e vem comigo, porque Deus tem o melhor para você e está só começando. Vamos começar da melhor forma possível, com o nosso devocional. Então, onde você estiver, feche os seus olhos por um instante e diga: Senhor, eu entrego meus caminhos nas tuas mãos. Que essa entrega traga paz, descanso e renovo para a sua alma, porque quando a gente entrega, Deus age. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um devocional e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, no momento que Jesus ele dá essa palavra aos discípulos, era o momento final que ele estava com eles aqui na terra. Jesus havia ressuscitado e nesse momento ele iria ascender aos céus, ele iria ser assunto aos céus. E antes de voltar para o Pai, ele diz: eu vou enviar uma promessa sobre vocês. E essa promessa era o derramamento do Espírito Santo. E Jesus ele faz a promessa e ele dá uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus ele sabia que os seus discípulos, a partir do momento que ele subisse aos céus, que eles precisariam de poder espiritual para cumprir a missão que eles tinham. Jesus disse a eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensine as pessoas, batizem no meu nome. E Jesus ele sabia que os discípulos precisariam de poder para cumprir essa missão. E ele diz: a promessa está liberada. Fique em Jerusalém até que a promessa se cumpra e o Espírito seja derramado. Queridos, esse ficar em Jerusalém, para nós representa o lugar da espera, o lugar da oração. Se nós partirmos um pouco para frente, no Novo Testamento, no livro de Atos, a Bíblia diz que esses discípulos que receberam essa ordem foram para Jerusalém e ali eles ficaram vários dias em oração, até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Queridos, se nós queremos receber a promessa de Deus de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos revestidos de poder, nós precisamos cumprir uma ordenança de Jesus: ficai em Jerusalém. E o que é Jerusalém para nós hoje? É um símbolo do nosso lugar de oração. Muitas pessoas querem conquistar as promessas de maneira apressada, corrida. Os discípulos eles ficaram em média ali 10 dias orando entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo. Isso fala de espera, isso fala de paciência, isso fala de perseverança. Nós vivemos numa era e num tempo muito apressado, onde tudo é muito veloz e as pessoas estão impacientes. Mas se nós queremos viver as promessas de Deus, nós precisamos ir para o lugar de espera, ir para o lugar de oração, ir para um lugar de dependência e ir para um lugar de perseverança. Os discípulos receberam uma promessa, receberam uma ordem e eles foram orar e eles esperaram com paciência. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito de Deus. E todos foram revestidos do poder de Deus. O que é que nós precisamos hoje? Perseverar no lugar de oração. Permanecer firmes no lugar da espera, certos de que a nossa busca nunca será em vão, mas que a promessa se cumpre.
para todo aquele que persevera e que pacientemente espera no lugar da intimidade, da oração e da busca por Deus. Há uma promessa de poder sobre a sua vida. E o que eu e você fazemos para acessá-la? Irmos ao lugar da oração, de maneira paciente, de maneira rendida, de maneira quebrantada e de maneira perseverante. A promessa do meu Pai virá sobre vocês, ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Agora vamos falar de alegria, de cor, de brincadeira e de amor. A festa das crianças foi um sucesso. Um dia cheio de sorrisos, comidinhas, brincadeiras e, claro, a presença de Deus em cada detalhe. É tão lindo ver o quanto as nossas crianças são valorizadas e amadas na casa do Senhor. Afinal, Jesus mesmo disse: "Deixa vir a mim os pequeninos". Vamos conferir juntos um pouquinho de como foi essa festa maravilhosa? Dá uma olhada! Foi ótimo, foi muito bom, porque eu me senti mais perto de Deus e teve muitas brincadeiras. O sentimento é de gratidão, toda honra e glória ao Senhor por esse momento tão especial com nossas crianças, onde elas louvaram ao Senhor, onde aprenderam a palavra, onde receberam Jesus e participaram de muitas brincadeiras. Então, assim, somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu gostei muito, eu aprendi muito o que ela quis ensinar. Gostei muito. A rede de criança é muito boa. O Dia das Crianças também é muito legal. É muito legal. A comida foi muito boa também. Vamos participar da rede de criança. Chegou a hora de celebrar mais um ano de bênçãos, conquistas e muito trabalho em equipe. A apóstola Deise completou mais um aniversário e a festa foi linda. Um momento para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por cada vida envolvida nesse ministério tão importante. Vamos ver como foi essa comemoração cheia de alegria e propósito. Estamos aqui no aniversário da nossa apóstola para comemorar mais um ano de vida, uma noite de muita alegria, de muita comunhão, temos muita comida, fizemos um churrascão, vários brinquedos para as crianças, algumas dinâmicas bem legais. Tudo isso com o intuito de agradecer a Deus por mais um ano que Deus tem dado, com graça e sabedoria para a nossa apóstola. Então você confira aí um pouco do que está acontecendo aqui essa noite.
dê graça e paz, passando para lhe parabenizar pelo seu dia, dizer que sou muito grato a Deus por sua vida. Apóstola, muita felicidade, muitos anos de vida, que Deus continue te abençoando muito, desejando esse feliz aniversário para a senhora. Parabéns, apóstola, feliz aniversário, que você seja feliz nessa caminhada. Parabéns, apóstola, eu quero lhe desejar um feliz aniversário e que Deus continue lhe protegendo como a menina dos seus olhos. Deus derrame bênção sobre a sua vida, graça, unção e muita saúde. Dizer que eu e a minha casa amamos a senhora e muito obrigado por tudo. Pelos seus ensinos, pelo seu testemunho, pelo seu investimento, pelos votos de confiança e desejar que Deus ele abençoe a senhora sempre e cada vez mais de maneira abundante, de maneira abrangente e que os seus sonhos e projetos que ainda não se realizaram, que eles venham se realizar em nome de Jesus. Te amo, viu? E agora você vai ver uma matéria especial da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, que tem trago muitas bênçãos através do ensino da Palavra de Deus. Confira! Hoje estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, onde nos reunimos aqui todos os domingos às 8h30 da manhã. E aqui você tem a oportunidade, então, de conhecer a Palavra de Deus, e conhecer mais sobre a Palavra de Deus, se aprofundar mais na Palavra de Deus. Isso vai trazer para você um resultado tremendo, seu crescimento espiritual. Participo da Escola Bíblica Dominical, eu e a minha esposa, aproximadamente 2 anos, e tem sido muito edificante, né? A gente está aprendendo mais da palavra, porque é importante, né, a gente buscar conhecer a palavra de Deus para cada dia mais a gente ser edificado nela, né? Para mim, a escola bíblica é uma das atividades mais importantes da igreja, porque é aqui onde nós aprendemos de fato sobre as verdades da palavra. Isso tem um significado muito grande na minha vida, porque a própria palavra nos fala para a gente ter cuidado com as doutrinas que nós recebemos. E é na escola bíblica onde nós aprendemos mais a fundo sobre isso. Na escola bíblica, nós não só falamos, o professor não só fala, o professor interage com toda a classe, com todos aqueles que participam, com perguntas, um ensina o outro, até o professor aprende também, né? O ensino da palavra, para mim, tem acrescentado muito, né? Tem me ajudado cada dia a me aprofundar na palavra, conhecer mais a palavra, conhecer a vontade de Deus na minha vida. Isso tem me ajudado, então, no meu crescimento espiritual. E a gente agradece muito, né? A Igreja Renovada, toda a equipe, a pastora Elismar e o irmão Francisco, por estar também contribuindo, né, com a gente, assim, no conhecimento da palavra. Quero convidar você, irmão amado da Igreja Renovada, a estar conosco todos os domingos, às 8h30 da manhã, no pátio superior da Igreja Renovada, para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Falando em mover, olha só que bênção! A Fundação Anfitrião não para. Além de cuidar do espiritual, a Fundação também cuida da saúde, da comunhão e do bem-estar. É corpo, mente e espírito em harmonia, tudo para a glória de Deus. E o mais bonito é ver a alegria de cada participante. É exercício, mas também é amizade, é fé, é vida. Vamos acompanhar essa matéria especial e nos inspirar a cuidar do Templo do Espírito Santo. Eu sou a enfermeira Rose, estou aqui como voluntária.
Esse projeto que a gente está vivenciando aqui é o Recanto Azul. O objetivo dele é atender pessoas idosas, né? Então, eu conheci esse projeto através da minha própria mãe, que eu vim deixar ela num dia de um evento. Me solidarizei, assim, com o atendimento que é dado aqui. Sou enfermeira, então me coloquei à disposição meu serviço aqui para a Fundação e para o Recanto Azul, para atender as pessoas idosas. Meu nome é Virgilina e eu gosto muito de estar aqui. Eu vou para a piscina, eu vou para o Pilates, eu tenho por aqui, e eu danço, eu faço um bocado de coisa. Aqui é muito bom. Depois que eu cheguei aqui, eu me transformei, fiquei novinha. Eu sou Dona Maria, eu gosto muito aqui do Recanto, aqui eu gosto muito, né, de fazer as atividades. Nós temos de fazer a nossa parte. Convidar as pessoas que estão aí à margem da vida, sem saber para onde vão. E aqui é um lugar desse tão perto, tão maravilhoso, para a gente estar aqui participando desse momento maravilhoso. Gente, eu convido vocês que nunca veio aqui no Recanto Azul, vem para cá, vem, que é muito bom. As meninas aqui são toda gente boa, recolhe a gente com tanto carinho. A gente chega aqui, a gente é acolhido. Então venha pra cá, venha, venha. E agora, um quadro que tem abençoado muita gente aqui. Mostramos histórias inspiradoras de pessoas que colocaram Deus à frente dos seus negócios e estão prosperando com propósito. Porque quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, ele abençoa todas as áreas, inclusive a profissional. Olá, seja bem-vindo ao quadro Aconselhamento Financeiro Cristão. Nesse quadro nós temos como objetivo tirar conhecimento da palavra de Deus relacionado a negócios. Então nós vamos aprender com homens muito ricos da palavra de Deus como nós podemos ter estratégias de negócios que podemos aplicar e utilizar hoje mesmo e ter resultado no nosso tempo. Hoje o homem que nós vamos estudar é o rei Salomão. O rei Salomão é conhecido pela sua riqueza, é conhecido pela sua sabedoria. E quais eram as estratégias que o rei Salomão utilizava? Primeiramente, ele pediu sabedoria a Deus, né? Ele foi muito estratégico em pedir sabedoria a Deus. E a partir disso, Deus deu a visão para ele fazer o quê? Ele entrar no contexto econômico. Ele entrou no comércio marítimo e no controle de rotas comerciais. Ele entrou no contexto fiscal, ele dividiu em 12 reinos e ele fazia uma tributação eficiente através dessa organização administrativa. Ele entrou no contexto político, ele começou a fazer alianças estratégicas através de casamentos para conseguir diplomacias. Ele entrou no contexto de infraestrutura, ele construiu templos, fortalezas, armazéns, portos. E Salomão entrou no contexto monetário, ou seja, ele começou a controlar o comércio, porque ele tinha controle de metais preciosos e controle do comércio internacional. Ele teve uma reputação por conta dessas ações expandida até hoje, porque até hoje nós estamos falando sobre isso e falando sobre o rei Salomão. Como que nós podemos pegar uma base de conhecimento de Salomão, do que ele fez, e aplicar hoje? Primeira coisa, ele tinha uma base espiritual e política. Como assim espiritual e política? A base espiritual dele era voltada em Deus. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi pedir a Deus sabedoria. E onde que está a base política de Salomão?
conexões. Ele se casou com várias pessoas, fez várias alianças políticas e ele conseguiu ter muito resultado através dessas portas abertas por onde ele passava. Salomão era um cara extremamente organizado, então ele era um cara extremamente administrador, ele não desperdiçava recursos, ele era estratégico, ele gastava menos e arranjava formas de ampliar a sua margem de lucro. Salomão desenvolveu muitas alianças estratégicas, e não só em relação aos casamentos, mas ele tinha várias rotas onde ele conseguia desenvolver o comércio marítimo, como em Egito, como em Tiro. Então essas cidades eram rotas onde ele desenvolvia o comércio, e a gente já entra num outro ponto, o comércio. Salomão era um cara vendedor. Ele tinha uma forma de capitalizar recursos, ele não vendia qualquer coisa. Ele vendia produtos bons, Salomão vendia ouro, vendia marfim, prata, pedras preciosas. O que isso nos implica? Que eram produtos de qualidade, da mais fina e melhor qualidade que existia na época e é até hoje. Então, se a gente quiser ter resultado hoje, nós precisamos fazer e vender coisas boas, de qualidade, que deem resultado de verdade para os consumidores. Salomão foi um cara que investiu em infraestrutura. Ele construiu mega projetos, mega reinos, a construção do templo, do palácio. O que isso nos diz? Empregou pessoas, garantiu empregos, trabalhadores, produção. Salomão era um cara que ele tinha visão para fazer tudo isso numa época de 2000, sei lá quantos mil anos atrás. O que isso nos diz? Inovação. Ele inovou na época dele, ele fez algo completamente diferente, que inclusive nós estamos falando milhares de anos depois. Então, se você quer ser diferente, quer ter resultado, você precisa inovar. Salomão, ele era um cara extremamente influente na época. A influência, ela é fundamental, e influência, ela se dá por credibilidade. Se você não tem credibilidade, se você não honra seus compromissos, não honra seus prazos, não honra pagamentos, você não é fiel, não é de caráter, você nunca vai ser influente. E influência, ela vai contar pelo menos para 50% do seu negócio. Você quer ter sucesso hoje, assim como Salomão teve? Tenha caráter, tenha respeito, tenha credibilidade. Bom, espero que você tenha gostado. Todo esse conhecimento a gente tirou da Palavra de Deus, então eu indico você fortemente a ler a Bíblia todos os dias para Deus falar com você e lhe dar várias outras estratégias. Nós teremos mais episódios como esse. Se você quiser ver esse episódio completo, você acesse o nosso canal no YouTube, que vai estar lá disponível para você assistir todo esse episódio com mais detalhes sobre cada tópico, e você pode acompanhar tranquilamente. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Agora chegou o momento mais esperado do nosso programa, a ministração da palavra. Abra o seu coração, prepare o ambiente aí na sua casa e permita que o Espírito Santo fale com você. Hoje a palavra vem para te renovar, te fortalecer e te lembrar que Deus tem o melhor, mesmo quando você ainda não vê. Que essa ministração te inspire a continuar firme, porque o tempo da colheita está chegando. Vamos receber a palavra do Senhor com fé. Marcos capítulo 14, verso 32 a 34, disse assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Hoje eu quero falar sobre vencendo a dor. Diga, vencendo a dor. Quando nós olhamos aqui para Jesus, ele estava vivendo um momento de grande dor, sim ou não? Esse texto é o texto de Jesus no Getsêmani. E não foi um dia fácil para ele enfrentar essa dor, mas ele teve que enfrentar. Para mostrar para mim e para você que mesmo sendo filhos de Deus, vamos ter dores.
vamos ter aflições, vamos ter dias maus, vamos ter dias difíceis. E como enfrentamos essas dores? Jesus aqui, ele enfrentou e travou uma batalha no Getsemane. Aonde você trava a sua batalha? Reclamando, murmurando, chorando, se escondendo. Jesus, ele não se escondeu, irmãos. Ele travou uma batalha contra a angústia e contra a dor, levou alguns discípulos com ele até ali, aquele lugar, e deixou eles no cantinho e foi lá, sozinho, buscar a face do Pai. Era um momento terrível para ele. Era um jardim, mas ele não estava vivendo as flores do jardim, que nem tem. Ele não estava vivendo um paraíso como o Éden, que não é, né? É um jardim de oliveiras e muitas árvores apenas, mas Jesus foi ali. Isso revela uma coisa para mim e para você, irmãos. A nossa dor, ele carrega duas coisas. Grave isso. A nossa dor, ela carrega duas coisas. Um propósito e a promessa. Diga isso, um propósito e a promessa. Deus, ele quer ressignificar a nossa vida através da dor. Nenhuma dor vem por acaso, irmãos. E por isso precisamos saber aonde estamos travando as nossas guerras. Aonde estamos lutando contra essa dor que está hoje perturbando a nossa alma. Nas redes sociais, postando como se tivesse tudo bem quando está todo quebrado, postando se tivesse tudo maravilhoso quando está com o casamento destruído, quando está com problemas graves financeiros. Aonde nós estamos lutando? Às vezes não é redes sociais, mas é nos colegas de trabalho. Chega lá e põe tudo para fora. Guarda a sua boca. Você acabou de ver que a sua boca Deus enche de bens, e não de lamúrias, de tristezas, de angústia. Aonde nós estamos falando, não, eu nem trabalho. Ah, então eu já sei, é nos vizinhos. Vai para a casa de um, vai para a casa do outro. Ali não é lugar de falar da sua vida. Ali não é lugar de viver isso, irmãos. Cada momento difícil da nossa vida tem um propósito de Deus. E além do propósito, tem uma promessa. É um propósito e uma promessa. Nunca esqueça. Você está passando uma perrengue doida, mas tem um propósito para você passar por isso, porque tem uma promessa maior do que você. Tem algo muito maior do que você possa imaginar. Então, antes de reclamar da sua situação difícil ou da dor, descubra primeiro qual é o propósito de eu passar por isso. Por que Deus está fazendo eu viver essa história? Não é aquele Deus, por quê? Porque não, eu tenho que descobrir em mim, porque eu preciso passar por isso. Irmãos, a ressignificação quer dizer, segundo o dicionário, atribuir um novo significado, um sentido diferente para algo que aconteceu ou faz parte da sua vida como uma experiência ou uma situação. Aconteceu algo muito ruim, uma doença muito grave, um acidente muito grave, uma perda muito grande. Algo aconteceu e ali a gente achou que a vida se acabou, perdemos a quem amávamos, no acidente talvez, ou uma doença. Porque Deus permitiu isso, eu preciso ressignificar a minha história, porque algo precisa ser tratado em mim, não no outro. Se Deus tirou de mim alguma coisa, é porque Deus queria que eu desse valor a outra coisa que não foi o que eu perdi, mas Ele mesmo, porque Ele tem um propósito na nossa vida, Ele tem um destino para nós. Então, a dor não quer dizer que Deus não nos ama. Tem gente que vai passando pela dor e diz, Deus não me ama, Deus não me escuta, Deus não fala comigo. Pare de jogar culpa no colo de Deus, vamos puxar para o nosso coração, para a nossa própria história, irmãos, porque tudo acontece por algum motivo. Nós demos motivo para alguma coisa acontecer. Uma infração no trânsito levou a um acidente, uma quebra de aliança, um adultério levou a um problema, um gasto excessivo levou a um outro problema. Então não é o problema de Deus. Eu preciso aprender a seguir as leis, a seguir as regras que Ele estabeleceu para que eu não venha sofrer o ônus daquilo. Por quê? Porque nós muitas vezes queremos dizer para Deus que a culpa é dele pelo que está acontecendo. Mas não, a maioria das vezes são consequências de atitudes erradas que nós tomamos. Diga misericórdia.
às vezes são palavras liberadas de uma forma impensada, que aí precisamos mostrar, eu tenho que ter mais cuidado com o que eu falo. Nós vimos aqui há 2 semanas o Cláudio dando o testemunho dele. Ele foi fruto de uma palavra impensada. Quando que eu vou subir para contar um testemunho forte? Deus disse, então tá, vou te dar motivo para você ir lá dar um motivo, contar um testemunho forte. O cara infartou. Ele contou aqui, estou falando porque ele contou aqui. Então, às vezes, nós liberamos palavras impensadas e vem culpar Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus não é culpado, irmãos. Às vezes, nós passamos por alguma coisa porque nós ainda saímos do propósito que Deus tinha para a nossa vida e Ele está nos trazendo de volta. Vamos arrumar a vida, vamos voltar para o prumo, vamos voltar para o caminho. Como assim, Deus? Deus, Ele quer cumprir um propósito na nossa vida, irmãos. Jesus, Ele não errou em nada, mas Ele tinha um propósito a se cumprir. Ele tinha que morrer pela humanidade, e Ele sabia disso. Então, a reclamação de Jesus aqui não era pela dor somente que Ele ia passar. Ele não estava dizendo, Senhor, tira essa dor de mim. Senhor, eu não quero passar por isso. Senhor, está doendo muito. Ele nem tinha começado o seu ciclo de dores, mas Ele sabia que Ele ia entrar em ciclos terríveis de dores. Mas Ele sabia que mais do que a dor, Ele tinha um propósito. E esse propósito era fundamental, que Ele cumprisse todos os passos do chamado de Deus para a vida dele. Por isso, queridos, mesmo nas estações difíceis, nos dias difíceis que nós enfrentamos, nós precisamos encontrar a esperança em Jesus. Olhar pelo modelo, a referência dele, que a Bíblia diz que ele foi àquele lugar e ele levou os discípulos com ele para que eles vissem, fossem testemunhas do que estava acontecendo ali. Porque poderia acontecer com eles também. Poderia vir coisas piores sobre a vida deles também. E diz aqui que eles viram algo acontecer com o seu mestre. Pavor e angústia. Imagine só, acostumado a ver Jesus sempre firme, Jesus forte, Jesus controlado, Jesus equilibrado, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus totalmente no controle da situação, e de repente o líder está descontrolado por algum motivo? Não, ele também mostrou a minha humanidade, me dá o direito de sentir angústia e dor. A minha humanidade me dá o direito de sentir essas mesmas emoções que o homem, que é pavor. Não é um medinho, pavor vai além do medo. E Jesus ficou meio que apavorado mesmo com a situação que ele sabia que ia ter que enfrentar. Por isso que ali no Getsemane foi um lugar de muita pressão, de muito sofrimento e muita aflição. Por quê, irmãos? Porque o cenário maior ainda está por vir, que era fruto da decisão de Jesus. Quando nós passamos por um perrengue que é fruto das nossas decisões, fecha a boca, escolhemos errado. Jesus, ele ia passar por essa dificuldade por fruto de uma decisão, e a sua decisão era a cruz. Poxa, decidir por uma coisa ruim? Pois é, parece ser ruim, mas foi muito boa, porque ele passou por aquilo por mim e por você. Diga aleluia. Quem decidiria morrer pelo outro de uma forma tão cruel como a dele? Ele sabia que era um propósito do Pai, resgatar a humanidade para perto de si. Então, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Deus permitiu que Jesus tomasse essa decisão. Por isso que ele foi orar no Getsemane. Por isso que ele decidiu enfrentar aquela situação. E Deus, somente Deus sabia o que se passava no coração dele. Somente Deus estava vendo quando ele orava: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. A vontade de Deus estava acima da de Cristo. Por mais que ele estava colaborando com a proposta de Deus, ele sabia que não ia ser uma coisa muito simples. Ele sabia que a sua decisão tinha um resultado, salvação da humanidade, precisava passar por aquilo. Jesus sabia que a cruz também não era o seu destino final. Diga aleluias.
mas era um propósito necessário para a eternidade. Se você sabe que aquela dor, aquele dia difícil, não é o destino final, continua andando, irmãos, não fique parado. Jó ficou lá no meio da dor, sofrendo, curtindo aquela dor um bom tempo, até que Deus precisou levantá-lo para ele entender: Jó, é um propósito. Deixa Deus te mostrar qual é o propósito da sua dor. Não fique lá chorando, resmungando, murmurando. Por quê? Porque não, meu irmão. Descubra qual é o propósito. Porque se Deus não poupou Jesus de sentir isso, Ele não teve vergonha de expor os seus sentimentos, de expor a sua dor. Por que Deus vai poupar a mim e a você da dor? Vamos passar sim por dores, por perdas, por dificuldades, por horas difíceis, mas vamos ressignificar. E qual é o propósito disso? Para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja mudada, para não ser orgulhosa, soberba, arrogante. Deus vai matar esse gêniozinho mau que há dentro de nós, irmãos, e precisa às vezes passar por isso. Então veja, as dores, elas fazem parte da nossa vida, amém? Elas vêm com propósito sobre nós, e se ela faz parte da nossa, as dores fazem parte da nossa vida, isso quer dizer que Deus sabe qual é o meu e o seu limite. Deus, Ele não vai além daquilo que eu e você possa suportar. Nós ouvimos muito sobre romper limites, principalmente quem faz academia. É uma loucura ver aquelas pessoas com exercícios altamente pesados. Quem já fez cross sabe que loucura é aquela, com essa ideia do romper limites, e não sabe o transtorno físico que às vezes vai causar, porque está indo numa capacidade muito além que o corpo pode suportar. Por mais que a cabeça empurre para ir, mas o corpo vai dizer: já deu para mim, não dá mais. E a história, alguma coisa não vai dar até certo, irmãos, porque o nosso corpo não foi feito para uma supercarga. Ele tem um limite que suporta, e nós não podemos pensar que somos burros para colocar 120, 240 quilos nas nossas costas, ou para levantar braço ou empurrar com perna. Eu vi um homem essa semana na academia que eu endoidei. Ele tinha, acho que mais de 200 quilos lá, ele se espremendo para empurrar aquele negócio. Eu falei: meu Deus, que insanidade é essa? Não, mas é assim mesmo. Não, irmãos, não é. Esse corpo é templo do Espírito. Ele não foi para carregar carga. A carga que Ele mandou levar são as dores dos irmãos que ainda não têm. Orar por eles, jejuar por eles. Tem essa força toda para empurrar ferro, mas não tem para jejuar. Mas não tem para dobrar os joelhos e clamar a Deus por alguma necessidade. Queridos, enquanto estivermos aqui, por conta do pecado, vamos ter situações de dor, de angústia, de aflição, de sofrimento, de enfermidade. É corpo de dores, diz o Senhor. Mas se nós estivermos conectados com Jesus, a nossa dor não é em vão. A nossa dor vai ter um propósito, irmãos, e Deus vai transformar esse potencial e abençoar a minha vida e a vida de muitas outras pessoas, a sua vida e a vida de outras pessoas. As coisas vão acontecer que você nem vai imaginar. Por quê? Porque Deus vai mostrar qual é o propósito da sua vida. Salmo 10, 14, ele diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os, para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Deus está mandando você olhar a dor do necessitado. As pessoas têm o hábito de olhar só a sua dor, orar só por si, só tem problema na sua casa e nunca lembra de orar por outra coisa. E quanto mais você foca em você, parece que expande os seus problemas. Irmãos, isso é uma lei. A neurociência ensina isso. Tudo que você foca, expande. Se eu estou focando numa dor que é suportável, ela vai ficar gigante dentro de mim. Cada dia ela vai se ampliar cada vez mais. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual tem sido o teu Getsemane? Qual tem sido o lugar do teu choro, da sua dor? Como você tem lidado com essas dores e essas angústias? Mais ainda, como você tem enxergado essas situações difíceis da sua vida?
Eu chego que Deus não me ama, Deus não liga para mim, Deus não olha para a minha causa. Olha como eu estou, já faz tantos anos que eu estou assim, faz tantos anos que eu estou aqui, nunca casei, faz tanto que eu... Ei, irmãos, tem um jardim do Getsemane no seu coração. Tem um jardim do Getsemane na sua vida. Sabe por quê? Para mostrar que tem situações difíceis que Deus gera impactos muito extraordinários no nosso coração. Sabe para quê? Para que você abençoe pessoas que estão ao seu redor. Porque a sua dificuldade, às vezes, é a que o outro está passando. E ele vai entender como sair pela tua experiência. Ele vai entender o que é passar pelo Getsemane e ser vitorioso como Jesus foi. Ele passou, mas ele triunfou, ele continuou de pé. Então, deixa eu te ensinar alguns passos para que você viva essa ressignificação nesse processo de dor. A primeira coisa, renda-se completamente a Deus. Marcos 14:35, ele diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele foi buscar acalento para a sua alma nos pés do Senhor. Ele foi até lá buscar a face de Deus. Veja, irmãos, que os joelhos prostrados de Jesus, eles significam um coração rendido. Quando você se ajoelha aí para orar, você está dizendo: Senhor, eu me rendo. Faz aquilo que tu tem que fazer na minha vida. E nós precisamos entender, irmãos, que tem muitas coisas que acontecem em nós em função de terceiros. Deus está nos preparando para algo muito maior. Por isso que não peça para afastar de você, porque Deus sabe o tempo de cessar. Ai, Senhor, para com isso, eu não aguento mais. Ele sabe, irmãos. Se você ora, Senhor, afasta de mim esse cálice, você está dizendo para Ele: olha, eu não confio em Ti, não. Está muito difícil, eu acho que não vai dar certo. A minha confiança no Senhor não está nesse nível. Irmão, se nós não acreditarmos que Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, nós já perdemos. Então, para passarmos pelas estações de dor na nossa vida, o nosso olhar precisa ser entregar-se completamente a Deus. E essa entrega é entrega mesmo, não é ficar com um pedacinho, não. Não é ficar com a parte que você gosta de prazer, não. É entrega, larga tudo para Ele. Entendendo que o Pai está com você em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares que você for. Não é porque eu estou com Deus, mas só na igreja. Aí sair da igreja, tu acha que Deus não está contigo no teu trabalho? Que Deus não está lá no seu banheiro, que Deus não está lá na internet das madrugadas? Você acha mesmo que Deus não está com você quando você anda nas ruas, quase se quebrando? Ele está andando junto com você, crente, Ele está aí dentro. E quando Ele está aí dentro é porque Ele quer que você entenda os processos que vão acontecer na sua história enquanto não mudar de atitude. E temos que passar por esses processos. Muitas vezes, quando nós estamos no meio da dor, a nossa alma está gemendo mesmo, nós achamos que estamos sozinhos e esquecemos a promessa que Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já acabou os séculos? Então Ele ainda está com você e Ele vai ficar até o final, tem que entender isso. Mas as pessoas às vezes acreditam muito mais na mentira do diabo do que na palavra profetizada pelo Senhor para a nossa vida. E aí fica tentando toda hora dizer para Deus: não, Deus, eu confio, mas... não, eu sei que Tu me ama, mas o quê? Uma prova maior do que essa, de tanta dor e sofrimento que Jesus passou ali na cruz, irmãos, nós precisamos aprender a andar pela fé e não pelas emoções. As emoções nos traem todos os dias, mas quando nós damos passos de fé na presença do Senhor, nós estamos credibilizando o que Ele diz. Mateus 28:20, Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não chegamos no fim, estamos quase lá, mas ainda não acabou. Então Ele vai continuar conosco. Por isso que quando nós nos rendemos, quando nós colocamos de fato o nosso coração diante de Deus, nós estamos dizendo: eu estou pondo as minhas dores debaixo da soberania de Deus. O processo está difícil,
não está como eu gostaria. Ao invés de culpar Deus, o que você não aprendeu ainda dessa área? O que você ainda não se rendeu dessa área? Porque tudo que nós colocamos no governo de Deus, Ele ressignifica. E vamos em frente. Ele dá um valor novo, Ele dá uma direção nova, Ele nos leva a viver outra coisa. Por quê, irmãos? Porque não há nada impossível para Deus. Ah, mas por que tu não foi lá em casa? Por que tu não conhece meu marido? Tu não conhece meu filho? Eu não preciso conhecer. Deus conhece você. E quando nós, pessoas, mudamos, as pessoas ao nosso redor mudam também, irmãos. Mudam também. Agora temos que parar. O que tem impedido o meu coração de se render 100% a Deus? O que nós estamos desejando e que Deus não fez? Precisamos romper com a resistência que nós mesmos colocamos diante de Deus. Vou contar um testemunho que isso se espalha por toda a igreja. A base do Canto Nobre é uma base nova. Tem alguém do Canto Nobre aqui? Não, né? Dá bem. Para não ficar vaidosos. A base do Canto Nobre, irmãos, tem tido um crescimento que é exemplo para essa igreja. Mas sabe o que está por trás disso? Parabenizo até Jorginho por isso, que está liderando lá. Eu vejo o resultado de um discipulado eficaz. É o único que senta na minha mesa para ser discipulado. E eu vejo o resultado da vida dele. As famílias que vão para a igreja, que eu tenho orado para que haja conversão de famílias nessa igreja. Não vem 1, 2 e os outros ficam para trás. Não. Um casal veio resolver um problema e foi criado uma célula dentro da casa dele. A família começou a fazer culto doméstico. Começou outro casal com outro problema, vamos fazer um culto doméstico. Eles, todos que são família, que estão lá na base, toda segunda-feira tem culto da família nas suas casas. Pergunta se tem problema lá agora de família. Não tem, irmãos. Por quê? Quando todos entram dentro da proposta de Deus, a paz. A paz dentro dos lares de todas as famílias. E vocês, se forem observadores, todos os eventos da sede, eles estão aqui com força. Muita gente, sim ou não? Pois é, pode observar. Estão em tudo. Não tem carro, vem lá do ramal para cá e não reclamam de nada. Eu queria que você desse uma salva de palmas para a base Canto Nobre. Porque estão vivendo o princípio, ao invés de culpar Deus do problema. Irmão, se nós cumprirmos o princípio, a nossa casa vai servir o Senhor, sim. A nossa casa será um lugar de paz, não tem confusão, bate-boca, desavença. Como? Se estamos servindo o mesmo Deus e praticando as mesmas palavras, tem algo errado. A segunda coisa, permita-se viver a intimidade com o Pai. Esse texto que eu li, que Jesus disse, Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava entregando 100% a sua história nas mãos do seu Pai. Confiança plena, intimidade. Ninguém entrega a sua vida se não for íntimo com Ele, irmãos. E Ele ali entrou para que a bênção de Deus viesse sobre a proposta de Deus para a vida dele, que era resgatar a humanidade. Por isso que no momento de dor e de angústia, ele não foi chamar os discípulos, ei, vem aqui comigo, ei, Pedro, Tiago, João, chega aqui, eu estou mal. Não, para com isso, está chamando A, B ou C. Clame quem vai resolver o seu problema. Ele foi ao Pai, e foi ao Pai que ele colocou a sua dor. Isso fala, irmãos, da intimidade. Quando nós não temos intimidade com Deus, queremos empurrar para o outro. Não, Deus sempre te ouve, fala aí com Ele. Por que você não fala para você ter a mesma experiência? Viver a mesma intimidade, ver respostas de oração na sua vida. Irmãos, quem tem intimidade com Deus na angústia, ele conhece profundamente a ação de Deus para tirá-lo daquela situação, para mudar a sorte naquela área. Por isso que essa intimidade com Deus precisa ser a nossa maior arma.
o nosso maior mecanismo de escape no dia da dor. E ao invés de estar chorando, não, vá, continue andando no caminho que chama Jesus, andando na direção dele, sendo íntimo dele, sendo próximo a ele, afinando os ouvidos para ouvir os comandos que ele tem para a nossa vida. A terceira coisa, seja resiliente para viver desafios. Marcos 14, 41 a 42, ele diz, voltando pela terceira vez, ele disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Veja o que aconteceu aqui, irmão. Jesus orou por 3 vezes naquele Getsêmani, dizendo, Senhor, se possível, passa para mim. Deus disse, não, não é não. Fica aí. Fica firme, você vai passar pelo processo sim. E ali, irmão, quando ele insistiu na oração, Deus fortaleceu o seu espírito. E ele disse, agora já está bom, eu já entendi, é esse o propósito, eu vou em frente. Eu vou sustentar esse desafio do Senhor. Ele não ficou perguntando mais nada para Deus. Não tinha mais porquês, não tinha mais situação nenhuma para reclamar, porque o propósito ficou claro. E ele disse, basta, vamos, o traidor já chegou. Agora, meter a cara e vamos enfrentar a situação. Enfrentar a situação, irmãos. Jesus, na sua dor, ele não deforma a dor, mas ele dá uma forma nova para ela. Eu vou encarar isso porque tem um propósito, e Deus vem e te fortalece para você passar por aquele vale. Ele vem e restaura a sua vida, trazendo paz para que o sobrenatural de Deus comece a acontecer. Mais do que isso, ele começa a nos levar a viver o renovo de uma confiança que nós não tínhamos antes, porque achávamos que era fraco, achávamos que não ia conseguir, mas ele nos dá uma confiança tão grande de que algo muito estrondoso vai acontecer, que a nossa passada é passada firme, passada de fé, para entender o que Deus tem na nossa vida. Por isso que o Senhor molda o nosso caráter, molda a nossa mentalidade, irmãos. Para quê? Para você desfrutar da esperança. A esperança, ela vai mudar tudo na nossa vida. O que eu vou esperar? A solução de Deus para essa situação. A resposta de Deus para essa dor. O aquietar de Deus para a aflição de nossa alma. Por isso, deixa eu falar uma coisa. Não esqueça essa frase. Quanto maior o dom, maior a dor. Queremos ser usados, queremos ser ousados, queremos unção, queremos graça. Ok, prepare-se para a dor. Vai vir dor. E não vai ser uma coisa simples, não. Veja que Paulo foi arrebatado até o 3º céu, sim ou não? Quando ele chegou, ele não contou nada do que ele viu lá. Ele só disse que viu coisas inefáveis que não era possível nem ele contar para ninguém. Ele guardou o segredo de uma experiência maior que ele iria passar a ter com Deus. E ele nem imaginava que experiência era aquela. Mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo em que Paulo teve essa maravilha dos céus, que Paulo começou a ser usado de uma forma tremenda, o que aconteceu na contramão ali, irmãos? Deus levantou, ele diz lá em 2 Coríntios 12, 7, que Deus colocou um espinho na carne dele. Eu vou ler o texto. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ah, é? Por quê? Para ele não ficar orgulhoso, soberbo, achar que ele era o queridinho, que ele foi lá no 3º céu, que ele viu isso, aquilo e aquilo outro. Queridos, quando vem a dor, o acusador está ali. Quando você está crescendo, quando você está sendo usado por Deus, ali é a hora que o acusador vem com o espinho na carne te cutucar. Ah, é? Você não está sofrendo por quê? Você não é tão fiel, por que você está sofrendo essa dor toda? Você é tão dizimista, está entregando tudo, e por que tu está aí na miséria? Você está entregando as coisas na igreja e você está sem nada, cadê o teu Deus? Quem falou isso, irmãos? Mulher de Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre.
O espinho na carne que veio para cutucar Paulo, para quê? O propósito não sair do coração dele, de continuar humilde, continuar simples, não ficar orgulhoso achando que Deus me usa, eu faço milagres, eu faço prodígios. Você não faz nada, é o Espírito de Deus em nós, e nada vem de nós, irmãos. Por isso que as pessoas que nós vivemos hoje um dia terrível da igreja de Jesus, porque a igreja só quer bênçãos, só quer felicidade, só quer prosperidade, só quer vida boa. Jesus não prometeu isso para mim nem para você, queridos. Deus amava Paulo, Deus colocou um espinho na carne lá, e toda vez que ele queria se ensoberbecer, o diabo esbofeteava o bicho para ele baixar a bola. Não é assim não, maninho, presta atenção. E ele entendia, irmãos, para não ficar vaidoso, que quanto maior o dom, maior a dor. Está doendo? Fica tranquilo, Deus está te usando. Deus está se manifestando. Você está incomodando o inferno. Vai em frente, não desanime, persevera. Porque a bênção é muito maior do que a sua dor. Para concluir, irmãos, Filipenses 2, 8 a 11. Paulo diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, para de sofrer então no dia da dor. É para a glória de Deus Pai. Há um nome que está acima de todo nome, e não é o meu nem o seu, é o nome de Jesus Cristo. Só Ele precisa ser engrandecido na nossa vida, irmãos. Ele cuida de você, Ele cuida do dia mau, Ele cuida do dia das dores, Ele cuida dos momentos mais delicados da nossa história de vida. Não pense que Ele te esqueceu, que Ele virou a cara para você. Não, nada disso. Ele está atento a cada lágrima que cai dos seus olhos. Oi família, outubro chegou e tá cheio de novidades e encontros especiais. Eu já vou avisando, se prepara porque vai ser difícil ficar de fora de tanta coisa boa. Vamos começar pela nossa rotina semanal. De terça a sábado, cedinho, às 5 da manhã tem o culto da madrugada. Eu sei, é cedo, mas pensa só, começar o dia com oração transforma tudo. Quem vem uma vez não quer mais perder. No dia 14, às 19 horas, é a vez dos líderes se reunirem na reunião de líderes para uma noite estratégica de alinhamento. Na quinta, tem as nossas células. É o coração da igreja batendo forte nos lares e você precisa estar conectado. Chegou o sábado, às 15 horas, a criançada tem a rede de crianças. E à noite, às 19 horas, é a vez da juventude e dos jovens adultos com a rede juvenil e a rede One. É sempre cheio de energia, música boa e muita presença de Deus. E o domingo é do jeitinho que a gente ama. Às 8 horas nós temos o melhor culto, às 8h30 temos o Bar Mitzvah e também a Escola Bíblica Dominical. Mais tarde, às 10 horas, é a vez da nossa galera adolescente se reunir na rede de adolescentes. E claro, os dois momentos mais marcantes do domingo, os cultos de celebração às 10 e às 18 horas. Se você puder, vem nos dois, porque cada um é único. E fechando às 18 horas, também acontecem as nossas bases setoriais. Nos dias 14 e 15 de novembro, vai acontecer às 24 horas o ano, lá na Chácara Canto Nobre. Uma experiência intensa, transformadora e inesquecível. O investimento é de apenas R$100. Viu só? Outubro tá imperdível. É programação para todas as idades, toda semana e sempre com muita presença de Deus. Então já combina com a sua célula, chama a família, marca no calendário e vem viver tudo isso com a gente.
programa abençoado, hein? Foi maravilhoso estar com você e sentir a presença de Deus em cada momento. Lembre-se, Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Ele cuida dos detalhes e transforma até aquilo que parece impossível. Antes da gente se despedir, quero te lembrar de uma coisa muito importante. Não deixe de acessar o nosso site. Lá você encontra tudo sobre o nosso ministério que tem transformado tantas vidas. Aproveite também e segue a gente nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube e em várias outras redes. Tem sempre um conteúdo novo, cheio de palavra e testemunhos que vão abençoar o seu dia. É uma forma linda de continuar conectado com tudo que Deus tem feito por meio dessa obra. E claro, baixe o nosso aplicativo. Ele é super fácil de usar, leve e prático. Por lá você pode assistir os cultos, rever ministrações, deixar seus pedidos de oração e até contribuir com as ofertas e projetos do ministério. É o seu ponto de encontro com a presença de Deus, a qualquer hora e em qualquer lugar. E se você perdeu alguma parte do programa de hoje, fica tranquilo. Tem reprise durante a semana e também os vídeos disponíveis nas plataformas digitais para você assistir quantas vezes quiser. Compartilhar com os amigos e espalhar a mensagem de fé. Então já combina com alguém para assistir junto na próxima edição, porque aqui a gente vive e declara todos os dias que Deus tem o melhor. Fica na paz, um beijo no coração e tchau, tchau!